Oi pessoal, meu nome é Rafael Abud do Projeto Educação Inclusiva. No vídeo passado, que eu denominei Transformando Pensamentos em Comandos, eu dei algumas dicas para vocês de depois que você souber como resolver o problema, depois que você tiver o domínio total do problema a ser resolvido, como é que você passa isso para os comandos. E hoje eu quero dar mais uma dica em relação a esse passo, não só para você que ainda está nesse processo de transformar o que você acabou de descobrir que deve ser feito para comandos, mas você também que já ultrapassou esse processo, talvez você possa se aproveitar dessas dicas que eu vou dar para você visualizar tudo de uma maneira mais clara, de uma maneira mais holística. Então, sempre que você for fazer um programa, sempre que você for fazer um algoritmo, um software, independentemente do que você chame, você deve se colocar no lugar do usuário. Então, se você vai fazer a nossa calculadora, por exemplo, você deve imaginar, você sendo usuário da calculadora, o que é que você gostaria que fosse feito? Qual é o fluxo que você gostaria que fosse enfrentado para que aquele algoritmo chegasse até você? Então, por exemplo, se você tem a calculadora de somar dois números, o que é que você gostaria que fosse feito? Eu gostaria, por exemplo, que me fosse perguntado os dois números, que fosse processado esses dois números e que fosse mostrado o número na tela para mim. É isso que eu gostaria que fosse feito. Então, e aí você, no lugar do programador, o que é que iria fazer? Iria pedir os dois números, iria pedir para o computador somar os dois números e ia mostrar os números na tela. Então a gente indo para alguma coisa mais complicada. Se você tivesse uma calculadora não só de soma, por exemplo, tivesse uma calculadora de soma, multiplicação, divisão e subtração, o que é que você gostaria que fosse feito você como usuário? O que é que você gostaria que fosse perguntado para você? Então, por exemplo, eu gostaria que o algoritmo me perguntasse quais são os dois números a serem operados e qual a operação a ser feita. A partir disso, ele realiza a operação nos dois números que eu digitei e me mostra o resultado na tela. Então, ele me perguntou dois números, 2 e 5, e eu digitei mais, então ele vai somar os dois números. Se eu digitei 2 e 5 e coloquei o asterisco, ele vai multiplicar os dois números. Então, isso é o que eu gostaria que fosse feito. Aí você fala, poxa, eu gostaria que fosse pedido os dois números, pedido a operação e mostrasse na tela. Então, o que é que eu, como programador, vou fazer? Vou pedir os dois números, vou pedir a operação, vou fazer o processamento e vou mostrar na tela. E aí, na parte do processamento, a gente tem que destrinchar mais um pouquinho, porque aí o usuário já não tem mais como dizer nada. Você, como usuário, já não tem mais como dizer nada. E aí você tem que partir um pouquinho pro fluxo que o algoritmo deve seguir, a depender da operação. Então, aí você foca depois um pouco mais no processamento, mas em relação à transformação dos seus pensamentos em comandos, é uma dica que eu dou que seria legal que fosse feito para que você aproveitasse o máximo da parte do usuário possível. Então, a gente pegaria os dois números, leria a operação e a partir da operação a gente faria a soma, multiplicação, subtração ou divisão. Então, se ele digitou o símbolo de mais, a gente testa isso, a gente faz a soma. Se ele digitou o símbolo de multiplicação, a gente faz a multiplicação, a mesma coisa para subtração e para divisão. Certo, pessoal? Gostaria que você pensasse um pouco mais sobre isso do lado do usuário. E aí depois a gente passa para o lado do programador de novo. Então essa é a dica da semana. Na próxima semana eu volto com mais um vídeo, dessa vez com um passo mais adiante de como é que a gente transforma os comandos que a gente escreveu em português em código em alguma linguagem de programação. Um abraço e até a próxima, pessoal.